raciocínio lógico, qual é o maior problema que a gente tem? É de sair de dentro daquele lugar comum que a gente tem sempre, né? E de não olhar pro lado do lógico. Por exemplo, igual ontem eu comentei com quem viu a aula, que no raciocínio lógico, quando eu falo que Paulo não mente, o contrário disso não é Paulo diz a verdade. Eu não posso dizer que o Paulo diz a verdade, ele pode não dizer nada, não é verdade? Ele pode estar calado, aí ele não estará mentindo. E o interessante é que nós vamos fazer, começar aqui no nosso livro da apostila. Quem não está assistindo, está com a apostila, porque é o Wilber e a Vanessa. Boa noite para vocês dois, eu vou mandar esse vídeo para vocês depois, se carregar. E é o seguinte, nós vamos ter proposições. Quando eu falo para você assim, João é louro, é uma proposição, não é verdade? Mas eu falo para você assim, ó, eles falam sobre João é louro e Carlos é médico. São duas proposições. Como que vocês vão contar essas proposições? Pelos verbos. Quantos verbos? Então a gente vai ver que o raciocínio lógico, ele remonta à nossa matemática, mas ele também traz muito do nosso português, traz muita interpretação de texto, ele vai trabalhar com conjunções, com palavras, com negações, na verdade, com afirmações. Então isso tem que ser com muito cuidado que a gente tem que ter. Então nós vamos ter assim, ó, classificação é uma proposição. Deixa eu ver que página que tá. Na página 2. Né? Você vai, ó, sentença aberta. O que é uma sentença aberta? Quando eu faço assim, ó, quando eu falo, tem um exercício, eu não posso ficar falando, porque no nosso exercício vai ter. Você diz assim, ó, quando não se pode atribuir um valor lógico, verdadeiro ou falso para ela, ou o valor à proposição. Portanto, não é considerada frase lógica, são consideradas sentenças abertas. Por exemplo, quando você pergunta, quando será a prova? Que dia é hoje? Isso não é uma proposição. Não está falando nada, não é uma proposição. Não é. Quando eu pergunto assim, nossa, que maravilha, uma exclamação imperativa, estude, leia com atenção, pega o livro. Isso não são proposições. Proposições não são. São frases com sem sentido lógico, por exemplo. O cavalo do meu vizinho morreu. A gente não sabe que o cavalo, ou qual o vizinho era dono, ou o vizinho era tão grosso que a gente considerava ele um cavalinho. Então, assim, a proposição é assim. João é médico, Carlos é dentista, Ana é a mais velha. Isso são proposições. São coisas que eu afirmo ou nego. Por isso que quando nós chegamos na negação de todo, lembra que eu ensino para vocês, várias vezes, todo médico é educado? A negação de todo médico é educado não é nenhum médico é educado, ou todo médico é mal educado. Não. Algum médico não é educado. Então você zerou aquilo. Nós vamos estar vendo isso aqui agora com elas aqui, certo? Aí ele vai explicar pra gente, né? Então aqui, ó. Nós temos sentenças que são representadas por variáveis. Lá embaixo, aí tá explicando ali, ele vai explicar o quê? Maria Baiana é uma frase lógica, não é? Eu estou afirmando que ela é baiana, vou trabalhar ali, né? Ou não afirmando. Lia Maria tem 2 irmãos, ótimo, frase lógica. Um lindo livro de literatura. Isso é lógico, né, gente? Não tem como. Não tem nada a ver. Ah, mas é lógico que tem um livro. Bem, não estou falando disso. Vamos agora falar dentro do raciocínio lógico. Porque tem muita gente super enganado achando que raciocínio lógico é lógico na lógica deles. E não é, completamente diferente. É uma lógica realmente de lógica. Porque você vai fazer uma proposição, você fala que um livro é bonito, ah, o livro é bonito. E daí? Você não vai perguntar? Agora, se eu falo, se João vai ao cinema, Carlos fica em casa. Quando Carlos sai, Maria vai nadar. Então, são várias proposições, não é? E dependentes uma da outra. Existe vida em Marte? É uma proposição, não é? Está falando, está afirmando, uma afirmativa. Então, o que a gente fala pensar? É algo que você vai poder trabalhar baseado naquilo, entendeu? Fazer outros raciocínios em cima daquele.
Falar que um livro é bonito, que um carro é bonito. Agora, se eu falar o carro de Carlos é azul, o livro tem capa preta, aí sim são proposições lógicas. Certo? Aí nós vamos ter, na próxima aula, nós vamos ver a tabela verdade, como ela é feita. Eu não sou contra ela, eu simplesmente acho que no raciocínio lógico, se você pega uma tabela verdade e vai muito em cima, sabe? Aí não, tal. Como vocês vão ver aqui, como vai ser explicado a disjunção, a injunção, as condições para acontecer. Então, assim, eu acredito que se você olhar, sair, eu falo assim, você sai, olha o exercício, leia com atenção, cuidado com o não, tá? Cuidado com o eu, o ou o e, cuidado. Então, assim, ó, ele vai falando aqui, ó, na primeira, ó, que legalzinho, ele tem uma proporção aqui pra gente, ó. Vamos ver quantas proporções são? Ó, a frase dentro de aspas é uma mentira. Proposição. A expressão x mais y é? Positivo. Perdão, errei. O A não é não. Não podemos atribuir valores lógicos, é mesmo. Né? Tá só declarando. A expressão x mais y é positiva? Logo, não é uma sentença lógica. Não é porque nós não temos como atribuir valores lógicos. No inicinho aí, vocês vão ler, eu pulei. No inicinho, Vanessa e o Elber, temos a apostila. No inicinho vai estar lá, vocês leiam, viu? Vou ficar lendo a apostila pra gente não ficar perdendo tempo. No início da apostila de vocês, até pra vocês, tá aí, viu? Na primeira página que eu já passei batido por ela. Pelé marcou dentro gols para a seleção brasileira. Também podemos atribuir valores lógicos. Não estamos considerando a quantidade séria de gols. Apenas se podemos atribuir V ou F para a sentença. Letra E. C, perdão, desculpa. Eu pulei a C. A raiz, você quer a página, Elaine, que eu tô? 4. Na página 4. Eu não vou ler tudo, não, vocês vão ler em casa, porque não vai dar tempo, porque tem 12 exercícios para fazer. Então tá, ele tá falando aqui, ó. A D, né? E a C. Certo? São proporções lógicas. A raiz de 4 mais 3 é igual a 7. É uma sentença lógica, podemos atribuir valores lógicos independentes do resultado que tenhamos. Então, vocês vão observar uma coisa, que a raiz de 4 é 2. Dentro da matemática, a raiz de 4 é 2, tá? Mais 3 não é 7, mas você pode atribuir valores. Então, você não está trabalhando com matemática aqui. São duas respostas que você está falando? Oi? Eu perdi aqui. Aí, é duas respostas que você está falando? O exercício, resposta B, eu estou falando sobre ele, entendeu? Tá, entendi. Aí agora nós vamos ver as proposições e os conectivos. Eu já tinha falado no início da aula, proposição simples. Sabe quando você vai contar quantas proposições você tem? Se ela é simples ou composta? Pelo verbo. Um verbo simples, mais de um verbo composto, tá bom? Então eu falo, Carlos é careca. Simples. Pedro é estudante. Simples. O céu é verde. Simples. Proposição composta, eles chamam de moleculares também. Mas é bobagem, é composta só. Carlos é careca e Pedro é estudante. Carlos é careca ou Pedro é estudante. Então, na número 1, né, as duas são verdadeiras. A segunda é verdadeira, se a primeira for verdadeira. Nós vamos ver esse quadro depois do V ou F, tá? No caso, se a segunda, na letra, no que? Na proposição que? Se a segunda for verdadeira, a primeira é falsa. Se a primeira for verdadeira, a segunda é falsa. A gente tem feito muito, né? Aí ele fala aqui, ó, no campo gramatical, conseguimos identificar uma proposição simples ou composta pela quantidade de verbos existentes, ok? Agora nós vamos falar sobre os valores, os modificadores. Quem são esses modificadores? Quem será que são? Por exemplo, não vou trabalhar neste sábado. Aí é que está, ele não modificou o valor da sentença.
O valor lógico dela, não. Tá bom? Cuidado com isso. Porque agora nós vamos entrar depois na negação. Nós temos os conectivos, né? Palavras usadas para formar novas proposições a partir de outras. Ou seja, unindo ou conectando, né? Duas ou mais proposições. O número 2 é par e o número 16 é um quadrado perfeito. Ou Carlos viaja ou Pedro trabalha. Página 4, lá embaixo. Eu ainda estou na página 4. Estou lá embaixo, ó, no finalzinho. Eu estou vendo se meu pescoço está muito enrugado, tá? Não. É que eu estou me gravando, gente. Então, olha lá embaixo, ó. Acharam o quadrinho? Operações lógicas, operadores lógicos, notação. Quadrinho, tá, pessoal? Então. Vamos fumar maconha, gente. Ó, o E é uma conjunção. O OU, aí é o circunflexo. O OU para cima é uma disjunção. O SI, então, apresenta uma condição. Então, por exemplo, lembra aquele que a gente ficou com medo de errar? Por exemplo, quando a menina ia na casa da tia, ela comprava não sei o quê? Isso é uma condição só. Mas aqui nesse caso, lá nem era uma condição. Aqui, por exemplo, se Carlos for ao cinema, então ele comprará pipoca. Então, a condição, né, necessária para que o Carlos compre pipoca é ele ir ao cinema. Agora, a B condicional é assim. Se o Carlos for ao cinema, e somente se ele for ao cinema, somente se ele for, ele comprará pipoca. Se Carlos for ao cinema, Carlos irá ao cinema somente se comprar pipoca. Na de cima, a condição ela não era bi, ela era uma só. Aqui agora uma depende da outra. Vocês vão ver um exemplo, fica melhor do que eu falando. Agora nós vamos estar no primeiro, né? Aí, ou, que é o V, o não com tiozinho. Tá? Esses desenhos, pessoal, essa parte gráfica. Oi? Você falou quando é bi. Você falou assim. É somente então, quer dizer, se ele não comprar pipoca, ele vai no cinema. E se ele não for no cinema, ele não compra pipoca. Ficou uma coisa não, mas aí não. Não, presta bem atenção. No caso do bicondicional, ele só compra pipoca se ele for no cinema. Certo? Carlos comprará pipoca somente se for no cinema. Agora, Carlos vai ao cinema, se Carlos for ao cinema e comprar pipoca, não indica que ele compra pipoca só se ele for ao cinema, não. É igual da entendeu? Ir no cinema, né? Igual da menina na da tia, comprava um sorvete ou um doce. do mercado. Por isso é muito importante a gente não estar perdendo essas aulas, porque mesmo eu tentando gravar aqui, vai gravar o que a gente falar. Se a pessoa tiver dúvida, ela não vai poder estar, né? Se o meu e a Vanessa estão, né, de quarentena e a gente está gravando para tentar passar, porque eu acho meio complicado o raciocínio lógico depois da gente tocar o barco. Porque hoje eu não dei com símbolos não, tá? Tá me cortando. Melhorou. Eu não dei com símbolos não. Mas na próxima vai ser só o que é junção, porque cai. Detalhe, pessoal, dentro dos exercícios hoje que eu tirei, tem da banca, tá? Eu tirei do IBGP, da Fundep e da Fundação Getúlio Vargas. Eu fui assim, em algumas que eu acho que são mais complexas. A banca que fez o concurso de formiga é boa, mas eu esqueci o nome. Eu não sei se é Consuplan ou Consuplan. Aí eu vou perguntar para a Nick novamente, porque já é a terceira vez que eu pergunto e eu esqueço. Então a negação, olha que legal. Isso aqui eu não vou nem ler aqui, não. Porque eu já li, eu já estudei no final de semana, porque cansado de ressaca é dia de estudar. Viu? Não, mas eu não quero. Vocês pegam no final de semana, vai fazer, porque eu tô com um grupo aqui estudando, tá? O concurso comigo aí, né? Meu amigo, né, que tá comigo, o Gustavo, e a gente foi estudar, e eu gosto muito de estudar ensinando, sabe? Então, assim, o Gustavo é ótimo, porque
Ele vai escutando e tal, então a gente fica da negação. Eu falo assim, o Brasil é um país da América do Sul. Eu estou afirmando. Agora eu vou negar isso. Não é verdade que o Brasil é um país da América do Sul. Ó, você vai ver lá, ele está fazendo com Plutão, com o planeta lá. O Saturno é um planeta do sistema solar, né? Aí ele fala, não é verdade. Tá, essa é a primeira negação. Quando você nega pela segunda vez, você volta a afirmar. Vamos supor. O Brasil é um país da América do Sul. Numa negação? É uma afirmação. Vamos para a negação. Não é verdade que o Brasil é um país da América do Sul. Neguei, não neguei? Não neguei o que eu falei em cima? Não é verdade que o Brasil não é um país da América do Sul. Essa é a segunda negação, aí eu volto da primeira. Então, certo? Ontem, agora, só tomei muito cuidado, porque às vezes, nesse caso aqui, igual eu falei, a gente está seguindo uma coisa pronta e fazendo. Lá vai estar, eu como todo exercício que eu dou para vocês, eu faço. Hoje eu fiz 12 exercícios de raciocínio lógico, né? E assim, cuidado, eu particularmente achei tranquilo. Gostei, sabe? Bem assim em cima disso. O que eu tenho que buscar? O que eu não tenho que buscar? Por que eu não posso falar, ao invés de falar, na verdade, não é verdade que o Brasil é na América do Sul? Porque seria uma afirmação, não muda o não lá em cima. Você viu que é não lá? Só o não, ele não muda o valor lógico. Só o não, entenderam? Então vamos, ó, agora nós vamos para a conjunção. Primeiro já vimos a negação, tio. Então se P é verdade, tio P é mentira. Então vamos lá, ó, ele tá olhando lá na caixinha, ele vai colocar só um pouquinho ali, nem colocou muito. Depois eu vou, ó, por exemplo, olha lá, se P é verdade, tio P é falso. Se P é falso, tio P é verdadeiro, ok? Vocês acham que vai ficar muito grande esses vídeos? Eu paro e começo outro? Então, tchauzinho, eu vou começar outro.